Paz do Senhor a todos, amém? Amém. Você que nos visita, seja muito bem-vindo a essa casa, que aqui se torna um lar para você. Temos visitantes hoje, agora de manhã. Levanta a mão assim só para a gente ver você. Tem? Temos, amém. Sejam bem-vindos, tá bom? Você também que nos acompanha pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos. Esse é o culto da comunidade Amor e Graça, o lugar mais feliz da terra, amém? Oh, nós somos salvos, redimidos e estamos aguardando o retorno do nosso Rei. E a vitória já foi garantida na cruz, então agora nós somos a nação mais feliz da terra. Por isso que a Bíblia diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o seu Senhor. E não tem nação mais feliz do que a nação que foi salva e redimida pelo nosso Senhor. Então nós estamos alegres, estamos felizes de estar aqui para mais um culto, onde o Senhor com certeza tem algo a nos dizer ao nosso espírito para nos forjar e nos lapidar. O capitão já vendeu o peixe dele, eu preciso vender o meu peixe. Nós temos acampamento também de jovens e adolescentes, e você que é jovem e adolescente não pode ficar de fora dessa. Você que é pai, mãe, não deixe seu filho também ficar de fora. Eu penso assim, né? Eu sei que não é fácil para todos nós, né? Nós temos muitas dificuldades, mas né, dinheiro nós trabalhamos, nós recuperamos, mas experiências como a de um jantar, experiências como de um acampamento, isso a gente não consegue recuperar. Existe uma fase da nossa vida que nós precisamos dessas experiências, tanto nos nossos relacionamentos pessoais, quanto nos nossos relacionamentos com Deus, para que quando o dia mal chegar, o nosso coração ainda seja dele, as nossas mãos ainda sejam dele, como nós cantamos aqui. Porque infelizmente se nós não investirmos nos nossos relacionamentos, tanto com nossos cônjuges, quanto os nossos parceiros, quanto nos nossos filhos, infelizmente no dia mal não haverá garantias de que o nosso coração e as nossas mãos continuarão sendo deles. Amém? Então vale a pena, não deixe de fazer a sua inscrição. O tema da ministração de hoje, irmãos, é Abba Pai. E antes de eu iniciar a ministração, eu gostaria de fazer uma pergunta. Queria começar essa pregação com uma pergunta. Quem aqui quer ir para o céu? Amém. Amém. Quem não levantou a mão, até o final dá tempo ainda. Tá bom? Vou dar mais uma chance. Quem quer ir para o céu? Amém, amém, amém. Vocês querem ir para o céu. Mas é o seguinte, ir para o céu talvez seja um pouco diferente do que a gente imagine, né? Ir para o céu não significa ser livre do inferno. Ir para o céu significa ter um relacionamento eterno e que vai durar para sempre com o nosso Senhor Jesus. É isso que de fato significa a vida eterna. A Bíblia nos diz que a vida eterna consiste em conhecermos ao nosso Senhor Jesus. Isso é a vida eterna. E a ministração de hoje, Abba Pai, vem trazer para nós alguns pensamentos e algumas mudanças de postura que às vezes nós precisamos ter em relação a essa nossa vontade de querer ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu, e acredito que todos aqui querem, essa pregação, essa ministração é para você, é para mim, é para todos nós que estamos aqui, é para aqueles que estão nos ouvindo, porque nós queremos ir para lá. Eu quero cruzar o Rio Azul, você quer também? Então nós vamos junto, amém? Abram a Bíblia de vocês, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 15 ao verso 17. Jesus fez uma afirmação bem contundente nesses versículos que nos respondem a respeito dessa nossa vontade de querer ir para o céu. Nós já falamos e repetimos nesta casa que a salvação, ela é de graça. Amém? Você crê nisso? Efésios 2:8, porque pela fé, pela graça vocês foram salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de homens para que ninguém se glorie. Então a salvação ela é pela fé. Mas esse texto não fala a respeito do que você tem que fazer para ser salvo, mas fala a respeito do que um salvo faz a partir do momento que ele recebe o reino. Entende que a ordem foi invertida? Não é o que eu preciso fazer para ser salvo, mas é a partir do momento que eu fui salvo, é como eu recebo então esse reino no qual eu fui inserido mediante o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Amém? Todos acharam? Leiamos.
O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino como uma criança, nunca entrará nele. Você quer ir para o céu? Então nós precisamos entender como nós devemos receber o reino. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer pelo imenso privilégio de estarmos aqui, ó Deus. Nós queremos te engrandecer e adorar o teu santo nome, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com todas as nossas forças, e somos gratos a ti, Senhor, pois um dia o Senhor nos chamou, o Senhor, ó Deus, nos atraiu à sua presença, e agora nós estamos aqui, Senhor, numa jornada e numa caminhada em direção à Nova Jerusalém, a nossa morada celestial, ao reino de Deus. Então nós estamos aqui, Senhor, alegres com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos por essa palavra e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha transformar os nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor, ó Deus, venha tirar todas as vendas, tudo aquilo que tampa os nossos ouvidos, tudo aquilo que endurece o nosso coração, para que a sua palavra, Senhor, possa penetrar em nós, possa entrar no nosso coração, entrar pelos nossos ouvidos. Senhor, que os nossos olhos possam ver a sua glória neste dia, Senhor, para que nós sejamos renovados, transformados e conduzidos pelo Senhor, segundo a sua vontade. Espírito Santo, essa é a nossa oração. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Abba Pai, irmãos, é um termo muito utilizado nas Escrituras. Abba Pai significa papai ou paizinho, em algumas traduções. E esse texto ele é utilizado muitas vezes para se referir a um chamado carinhoso com o seu pai. Esse termo Abba Pai, ele está envolvido em carinho, afeto e amor, e muitas vezes, segundo a tradição, era usado por pequeninos, por crianças. Crianças referiam-se aos seus pais como Abba, porque esse era o jeito carinhoso de se chamar. E aqui, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que não somente crianças utilizaram esse termo, mas o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas nós fomos adotados como filhos de Deus. E esse espírito que nos adotou, que nos tornou filho, esse mesmo espírito faz com que nós clamamos, Abba, Pai. Então todos aqueles que receberam o Espírito Santo, pelo mesmo Espírito, olham para Deus e podem chamá-lo de Pai, porque Ele é o nosso Pai. Jesus, na sua oração, antes de enfrentar esse momento mais terrível da sua passagem aqui na terra, Ele ora então a Deus pedindo, Abba Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O nosso próprio mestre, próprio Jesus, utiliza esse termo, Abba, Pai, no seu momento de maior angústia. Irmãos, esse texto nos indica que o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de carinho e de afeto. E o texto que nós acabamos de ler vai mais fundo ainda, diz que nós precisamos ser como crianças. Não tem nada, eu ainda não sou, infelizmente, mas se Deus quiser, logo logo, né amor? Em nome de Jesus. Mas eu não vejo a hora de ouvir a palavra papai. É a coisinha mais linda. Às vezes a gente está aqui no culto, eu escuto as crianças assim falando papai, né? E eu acho a coisinha mais linda. E a gente tem que se esforçar para não ficar chamando o cachorro de filho às vezes, porque né, a gente fica, o papai, né? Porque a gente às vezes tem esse desejo, mas eu admiro muito isso, eu acho a coisa mais linda do mundo, quando um filho diz papai, quando ele diz mamãe. Mas à medida que a gente cresce, o papai vira pai. A mamãe vira mãe. E depois o pai e a mãe vira sei lá o quê. É algum momento da nossa vida que a gente se perde totalmente nas nossas referências familiares, isso é terrível. Mas graças a Deus, esse momento ele volta
Graças a Deus já voltou para mim. Eu amo minha mãe, chamo ela de mamãe sempre que eu posso. Mas existe uma fase da nossa vida em que nós, infelizmente, nos distanciamos dos nossos pais, dos nossos responsáveis. Não só distanciamento físico, mas um distanciamento emocional. E em certo ponto isso é natural, porque faz parte do processo de amadurecimento. Um homem casado não deve depender dos seus pais. Uma mulher casada não deve depender da sua mãe. Mas existe algo espiritual que eu gostaria de colocar à luz da Bíblia, para que nós possamos não trazer essas verdades somente para os nossos relacionamentos pessoais, mas para o nosso relacionamento com Deus. Porque para Ele, nós somos os seus filhos, os seus pequeninos filhos. Você já ouviu aquela frase? Para o pai o filho nunca cresce? É sempre, né? Então, o nosso relacionamento com Deus, segundo as palavras que Jesus nos ensina aqui, se nós não formos semelhantes a uma criança, nós não entraremos no reino. Mas, quais são os aspectos de uma criança que nós precisamos resgatar? Será que é a birra? A gente tem que ser birrento? Quando Deus nos dá algo, então a gente joga no chão e grita e fica chorando igual no supermercado, que quer comprar brócolis, né? A gente não Vocês lembram desse comercial? Eu quero brócolis, a criança jogada no chão, gritando, eu quero brócolis, né? Não é assim que a gente deve agir, não são esses aspectos da criança. Mas, na palavra de hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, dos aspectos que nós precisamos resgatar, em primeiro lugar, irmãos, é a nossa fé. O livro de Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível nós agradarmos ao nosso Pai Celestial. Nós precisamos ter fé. E isso nós precisamos aprender muito com uma criança, porque as crianças têm uma capacidade incrível de ter fé. A criança, ela acredita veementemente naquilo que o pai e a mãe diz, é ou não é? Ela acredita. Só para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, tinha um homem que passava na rua de casa, e ele passava fazendo um barulho, tac, 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 ele chacoalhava um negócio lá que fazia um barulho. E eu perguntava, mãe, o que é isso? E ela falava assim, esse homem sequestra a criança. E aí toda vez que esse cara passava na rua de casa, eu me escondia morrendo de medo. Até que um dia, irmãos, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos, 7 anos, eu descobri que esse homem, sabe o que ele fazia? Ele vendia casquinha de sorvete. E minha mãe falava que ele sequestrava a criança, que era para eu não ir lá e pedir casquinha de sorvete para ela. E aí, irmãos, isso desenvolveu até um trauma em mim, porque até hoje eu não como casquinha de sorvete. Eu descobri que tem a ver com isso. Toda vez assim, eu paro lá para pegar o sorvete, eu olho para a casquinha, eu falo, casquinha não. Porque quando eu era criança, em algum momento, eu associei que, se o cara sequestra a criança e ele vende casquinha, logo casquinha é feita do quê? Misericórdia, eu não comia. Hoje eu sei que não é feito de criança, glória a Deus, mas eu ainda não como, juro para vocês, eu não gosto de casquinha. Criou um negocinho aqui, né? Mas eu acreditava naquilo. A minha mãe também, acho que ela foi traumatizada, então ela me traumatizou. A minha mãe era a mais moreninha dos irmãos dela. E ela é chamada de bugre. Bugre, né? Referência a raça indígena, né? E o meu tio zoava muito minha mãe. E falava assim, quando eles passavam num mato, perto do sítio que eles moravam, falava assim, bugre, foi aí que o pai te achou. E ela chorava. E aí um dia, ela me contando que estava caminhando com meu avô, passou de novo perto dessa mata, e ela perguntou, pai, foi aqui que você me achou? Aí meu avô falou assim, foi. Aí ela chorou, e o senhor me achou no mato. Mas por que eu estou contando isso, irmãos? Porque a criança, ela tem uma ingenuidade e uma capacidade de crer, que nós, quando crescemos, infelizmente, corremos o risco de perder. E eu não estou dizendo que você tem que acreditar em histórias da carochinha, eu estou dizendo que nós precisamos crer em Deus, crer no seu poder,
crer nos seus milagres, crer naquilo que Ele faz. Quando nós lemos na Bíblia, irmãos, que o mar abriu no meio, que Moisés então bate o cajado e o mar abriu no meio. Não, isso não é uma metáfora. O mar abriu no meio. Quando nós vemos lá que Jesus transforma a água em vinho, não, isso não é uma metáfora, que não vai faltar alegria no seu casamento, não, embora possa ser usado para isso. Isso quer dizer que a água virou vinho. Quando o paralítico então levanta e sai saltando com a sua maca na mão, não quer dizer que você foi tirado da paralisia emocional, também pode ser, mas quer dizer que um paralítico levantou. Os milagres seguirão os que creem. E se nós cremos, eles nos seguirão. Eu não sei se você sabe, mas você está numa igreja que não crê que os dons cessaram. Nós somos uma igreja que cremos nos dons do Espírito. Nós cremos nas curas, nós cremos nos milagres. A questão é, se é só um documento de fé da comunidade Amor e Graça, se é só um documento de fé das igrejas aí fora, ou se de fato nós cremos como crianças que Deus opera milagres e maravilhas ainda nos nossos dias, através das nossas vidas. Irmãos, nós não podemos deixar que o nosso cristianismo se torne algo apenas cultural, uma filosofia de vida. Não, eu venho à igreja porque eu vou me tornar uma pessoa melhor. Não, eu venho, olha, Jesus ressuscitou, então você também vai ressuscitar aí para uma nova vida aqui. Não, o cristianismo não é uma cosmovisão somente para esse mundo, para esse tempo presente, mas nós somos aqueles que estão anunciando a vinda de um rei, de um reino que está próximo e que em breve chegará, e os sinais da presença desse reino, ele já é visível, e por isso que existem curas, por isso que existem coisas sobrenaturais, porque o reino de Deus, ele é sobrenatural, ele não é algo natural. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, de que de fato, milagres são reais. Quando nós oramos aqui, nós não estamos somente cumprindo uma tabela, nós estamos orando aqui de fato, crendo que pessoas serão curadas. E esses dias eu estava comentando com o Paixão, a gente foi comer um espetinho, eu falei, Paixão, eu acho que logo nós vamos ver umas coisas aí, hein, no culto. Ele, irmão, o Espírito Santo está me falando a mesma coisa. Nós estamos em oração. E a hora que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Mas nós estamos crendo que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Esse aspecto da criança, que muitas vezes nós perdemos, nós precisamos resgatar nas nossas vidas. Você crê? Amém. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. Sabe, eu estava ali, eu não quero me alongar muito nesse ponto, mas eu estava ali na cafeteria, conversando com Deus, e eu parei para pensar numa criança que aprende a andar. Ela anda meio, sem jeito, cai, mas ela levanta e ela continua a andar, e logo aquela criança está correndo, está pulando, e aí já não tem mais como segurar, mas ela exercitou tanto o hábito de andar, que ela chega numa fase ali que os pais já não dão conta mais de segurar. E às vezes assim é a nossa fé, ela começa às vezes com passos vacilantes, nós às vezes caímos, mas nós não podemos parar de exercitar cada passo em direção à nossa fé e àquilo que nós cremos que Deus pode fazer. Porque assim como chegará um momento que uma criança não precisará mais de ajuda para andar, a nossa fé também não será tão vacilante como foi no início. A questão é, nós estamos exercitando essa fé que nós temos? Essa é a primeira coisa que o Espírito Santo revelou ao meu coração e que eu gostaria de alertá-los, cada um de nós aqui. Como está a nossa fé? É de uma criança? Ou nós já sabemos demais? Porque nós paramos de acreditar em certas coisas porque nós sabemos demais, né, irmãos? Essa que é a verdade.
A gente sabe demais. E quanto mais a gente sabe, mais céticos às vezes nós ficamos sobre determinados assuntos. A questão é que quando nós falamos do reino de Deus e daquilo que Deus pode fazer, não é o quanto você sabe, mas é o tamanho da sua fé. O quanto você crê. Porque milagre não foi feito para você entender, o milagre foi feito para que você creia que Ele existe. Deus não te chamou para você caminhar pelo que você entende, Ele te chamou para que você caminhasse pela fé. Nunca se esqueça disso. A segunda coisa que eu tive, uma impressão no meu espírito a respeito daquilo que o Senhor me revelou, a respeito das crianças, é que as crianças elas possuem uma dependência enorme a respeito dos seus pais. Uma criança, irmãos, ela não trabalha. Uma criança, ela não tem condições de se manter sozinhas. Quando nós vemos na Bíblia, nós temos exemplos de pessoas que nos ensinam a respeito dessa dependência. Paulo escreveu à igreja da Galácia, aos Gálatas, dizendo, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo é pela fé no Filho de Deus. Jesus, o próprio Jesus, o Criador de todas as coisas, que pela sua voz surgiu os céus, a terra e tudo que nela há. Após o diálogo da mulher samaritana, os discípulos chegam com os alimentos e eles falam, Jesus, você não quer comer? E ele fala assim, não, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Porque a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus, enquanto esteve aqui, era dependente da vontade de Deus. O apóstolo Paulo ensina-nos a entender que nós fomos crucificados com Cristo. E a vida que nós temos agora não pertence a nós mesmos, mas nós vivemos essa vida pela fé no Filho de Deus, que com grande amor nos amou. A Bíblia nos ensina, irmãos, que se nós queremos encontrar a vida, nós precisamos perdê-la. Percebam que a vida cristã não é sobre o seu sucesso, não é sobre os seus méritos, mas é sobre uma decisão: depender ou não depender de Jesus, crer ou não crer, entregar ou não entregar. Nós precisamos entender que a vida cristã é sobre dependência, e não tem ninguém melhor nesse lugar, que está ali do outro lado, não tem ninguém melhor que possa nos ensinar a respeito de dependência. Uma criança depende dos seus pais. Esses dias eu fui cortar o cabelo, vocês podem ver, né? Tô gachones, como diz o nosso pastor. E do meu lado tinha uma criança cortando o cabelo. E ele chegou, uma criança, pensa um menino marrento. Tio, eu quero que o senhor faz um degradê aqui e tal. Aí a mãe estava do lado. Mas não corta tanto assim, né? Aí, tio, tem como você deixar meu cabelo loiro de novo? Aí o barbeiro falou assim, não, a gente não faz mais isso aqui. Aí a mãe do lado, mas se for fazer também é só aqui na frente, né? Não precisa fazer em tudo. Percebam que a criança, nem o corte de cabelo dela, ela escolhe. Ela não escolhe o que ela vai comer. Ela não escolhe o que ela vai vestir. Às vezes os pais deixam a criança escolher, né? E é nítido quando a gente que ainda está aqui de fora, percebe quando o pai e a mãe deixou o filho escolher a roupa. Geralmente os meninos vêm de Batman, de Superman, vêm com a fantasia, né? As meninas vêm de fadinha, com uma asinha pendurada, com o arquinho. Geralmente quando o pai e a mãe deixam a criança escolher, você percebe. Agora, quando a criança vem com o conjuntinho combinando, a sandalinha do Seninha, o cabelinho lambido de assim, foi o pai e a mãe que vestiu. Percebam, irmãos, o nível de dependência de uma criança. Nós precisamos aprender com os pequeninos. Se nós queremos entrar no reino, nós precisamos receber esse reino em dependência do nosso Senhor. Essa é uma verdade inegociável. Mas por que nós perdemos essa essência? Porque muitas vezes durante a nossa jornada cristã, irmãos, nós vamos aos poucos
parando de depender. Muitas vezes nós começamos a confiar nos nossos próprios processos. Nós aprendemos o jeito certo de se fazer as coisas, nós começamos a confiar na força do nosso próprio braço, nós começamos a acreditar que a maneira como nós fazemos é a melhor, é a mais viável, é a mais frutífera, e nós aos poucos temos a tendência de ir parando de perguntar para Deus se aquilo que nós estamos fazendo é de fato a vontade dEle. Porque Jesus andou aqui nessa terra e a última coisa que Ele fez foi a vontade dEle. Ele vivia para a vontade do Pai. O apóstolo Paulo, como nós já estudamos nos estudos de quinta, ele se considerava um escravo de Cristo. Mas nós, cristãos do século 21, super modernos, com as nossas tecnologias, nossa inteligência artificial, o nosso chat GPT, que você precisar, você pergunta lá para ele, sabemos de tudo, conhecemos os processos das coisas e vamos confiando em nós mesmos, nos nossos próprios méritos. Nós precisamos aprender, irmãos, a dobrar os nossos joelhos e buscar ao Senhor em oração e confiar na vontade dEle para as nossas vidas. Tem um homem na Bíblia que reinou em torno de 30 anos sobre Israel. O nome dele era Saul. Ele reinou 2 anos aprovado por Deus. Os outros 28 anos, a promessa de reinado já estava sobre Davi. E não é porque Saul tinha sido rejeitado que o reino dele foi um fracasso, irmãos. Saul, nós vemos na história bíblica, quando Saul e Davi entram na cidade, o povo estava cantando que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Tudo bem que Davi teve mais sucesso, mas não quer dizer que Saul não teve o seu sucesso naquilo que ele fez. Ele teve os seus milhares. Mas todos essas milhares de vitórias que Saul teve, foi debaixo de desaprovação da vontade de Deus. Então, irmãos, isso nos mostra que não é porque muitas vezes os nossos planos, nossas vontades, tudo aquilo que nós fazemos está dando certo. Isso não quer dizer que Deus está nos aprovando. Nós precisamos buscar a vontade do nosso Senhor, independente dos resultados. Porque se você olhar para a vida de Paulo e buscar resultados humanos, talvez você desistiria de ser um cristão. Um homem que morreu decapitado, preso. Não teve um triunfalismo à moda do século 21. Mas ele pôde dizer no final: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde já a coroa já está proposta. Esse é o nosso sucesso, irmãos. Quando nós identificamos na nossa vida que nós estamos completando a corrida que o Senhor nos chamou para que nós corrêssemos. E não nossos próprios planos, nossas próprias metas, nossos próprios objetivos. Te convido a durante essa semana dobrar os seus joelhos na sua casa e colocar diante de Deus tudo aquilo que você pensa, planeja fazer, para que Ele diga para você quais são os planos dEle, daquilo que você está pensando em fazer, se aquilo de fato está no cronograma, na agenda do céu. Porque uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: não tem nada pior do que sermos bem-sucedidos naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Não queira ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Aprenda, nós precisamos aprender a sermos dependentes da vontade do nosso Pai. O nosso alimento precisa vir dEle. Amém? A gente não pode abandonar esse aspecto dos pequeninos que tanto dependem dos seus pais. E nós, muitas vezes, desaprendemos a ser dependente daquele que nos mantém vivos. Como diz a Bíblia, em Hebreus, o autor e consumador da nossa fé.
Nós não podemos esquecer disso. E por último, irmãos, o último aspecto, e podem ter vários, né? Nós vamos trabalhar 3 aqui, porque o tempo é curto, né? E nós precisamos aqui concluir, mas eu te convido você a ter uma semana de oração e você perguntar para Deus realmente quais são outras características de uma criança que você precisa ter para que você receba o reino de Deus como elas recebem. Mas a terceira característica é que as crianças amam a presença dos seus pais. Isso é maravilhoso, isso é nítido para qualquer um, como as crianças amam a presença dos seus pais. Quando nós vemos na Bíblia, nós temos Davi no Salmo 119, dizendo: quão doces são tuas palavras, mais doce do que o mel, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos Moisés, logo após o episódio do bezerro de ouro, o povo idólatra acaba fazendo um bezerro de ouro em adoração, para adorar no lugar de Deus. E então Deus repreende, acontece ali uma série de coisas, mas então o povo precisa prosseguir, porque a caminhada continuava, eles estavam a caminhada de Canaã. Então eles precisavam seguir a sua caminhada, mas Moisés então clama, intercede, pedindo: Deus, o Senhor precisa ir conosco. E então Deus diz: olha, se eu for com vocês eu vou destruir, mas eu vou mandar um anjo. E Moisés fala assim: não, se o Senhor não for, nós não iremos. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que amavam a presença de Deus. Assim como uma criança ama a presença dos seus pais, nós precisamos amar a presença de Deus. Eu não sei você, e eu não sei se todos nós já entendemos quão maravilhosa é a presença do nosso Senhor, mas o dia que você for impactado por essa presença, você nunca mais vai querer sair dela, porque é algo indescritível. Esses dias nós estávamos de viagem, nós estávamos entre amigos num carro, e o que eu vou dizer aqui agora, irmãos, não está errado, né? A criança, quando ela se torna mais velha, ela passa por um processo de amadurecimento, e algumas coisas realmente nós vamos mudando. A questão é o nosso relacionamento com Deus. Todos estão entendendo isso? É o nosso relacionamento com Deus, é disso que nós estamos falando. E um dos nossos amigos estava no carro, ele tem 2 filhos, um é criança e o outro já está entrando na adolescência, e eles nunca tinham ficado longe do seu pai, e eles ligavam todo dia: papai, o senhor vai voltar? O pequenininho, né? Papai, quando o senhor vai voltar? E ficava, né, nessa ligação ali, aquela saudade. E aí quando nós estávamos chegando em Prudente, o menorzinho ligou por chamada de vídeo, porque ele queria ver. Ele não aguentava mais de saudade, ele queria ver o pai. O maiorzinho ligou, porque ele se contentava em ouvir. Mas olha a diferença, irmãos. A criança, o menor, ele não se contentava em somente ouvir, ele queria ver o pai. E eu imagino que quando esse pai chegou em casa, esse menino deve ter dado um pulo no pescoço dele, e um abraço tão gostoso, porque, irmãos, a criança, ela ama a presença dos pais. E às vezes, irmãos, na nossa caminhada, nós podemos perder esse amor por essa presença. Nós vamos nos acostumando, e às vezes em somente ouvir. Nós vamos nos acostumando em simplesmente saber. Eu sei que Jesus me ama. Saber que Jesus te ama é diferente de você ouvi-lo dizendo eu te amo. Vê-lo, senti-lo em oração, em ardente oração, é outra coisa. E às vezes, irmãos, nós negligenciamos a preciosidade da presença do nosso Senhor. Nós acabamos nos iludindo com, às vezes, o que esse mundo tem a nos oferecer. Quando nós olhamos para o processo natural da vida, os filhos crescem, eles começam a querer namorar, né? Arrumar um namorado, namorada.
E aí, o amor que os pais têm para oferecer, parece que, né, já não é mais aquilo que o jovem, o adolescente quer, e então ele começa a buscar coisas que estão lá fora. E aí, então, essas coisas que estão lá fora passam a suprir essa necessidade de um afeto que, para aquela pessoa, os pais já não são mais capazes de saciar. Isso é natural, é da vida. O problema é que quando nós paramos de encontrar contentamento e amor e satisfação no nosso Pai Celestial, para procurarmos e encontrarmos contentamento nas coisas que estão lá fora, nas coisas desse mundo, do que esse mundo tem a nos oferecer, e logo aquilo que Jesus tem para nos dar, parece que já não nos atrai mais. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para Belo Horizonte, foi a primeira vez que eu viajei com o meu carro. Eu nunca tinha viajado. Aí eu decidi na minha inteligência viajar 1.000 quilômetros na minha primeira viagem. Eu nunca tinha viajado para Epitácio direito. Aí na minha primeira viagem eu decidi viajar 1.000 quilômetros. 980 para ir, 980 para voltar. E o farol do meu carro não estava muito bom. E a gente saiu 4 horas da manhã. E eu liguei o farol. E enquanto não vinha nenhuma luz, daquelas caminhonetonas Hilux que joga uma luz na sua cara assim que você, né, fica cego. Enquanto não vinha carros com luzes mais fortes do que a minha, eu enxergava tranquilamente. Mas quando me passava esses carros com esses super faróis aí, eu perdi a visão, irmãos, eu não conseguia enxergar. Eu me guiava pela lateralzinha assim, pelos olhos de gato da lateral, para saber que eu não estava perdendo a pista. Mas, irmãos, quando deu 6 horas da manhã, adivinha o que apareceu? O sol. E quando a luz, que é maior que todas, aparece, você não anda mais cego. Você não tem mais a sua visão ofuscada. Os faróis dos carros não me atrapalhavam mais a visão, porque agora existia uma luz que era muito maior do que qualquer luz que poderia atingir os meus olhos, e eu não precisei mais desviar os meus olhos. Irmãos, quando a verdadeira luz nos impacta, nós percebemos que nós não precisamos mais buscar outras fontes, outras luzes. Jovens, adolescentes, adultos, nós que perdemos o amor e o desejo pela presença dos nossos pais, do nosso Pai Celestial. Muitas vezes isso acontece porque nós nos deixamos serem guiados por outras fontes de amor, prazer e contentação. Mas assim como o farol desses carros passavam e logo acabava, assim também vai acabar todas as fontes, toda a satisfação, toda a alegria, todo o amor que você buscar nesse mundo, buscar em pessoas. Mas existe uma luz que, segundo a palavra, e eu termino aqui, se o louvor já quiser tomar o seu lugar. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que haverá um dia em que nós estaremos na morada celestial. E a palavra diz que não será mais necessário a existência do sol, porque a verdadeira luz que brilha do trono de Deus nos iluminará por toda a eternidade. E se você não ama essa presença, eu vou refazer a pergunta: você realmente quer ir para o céu? Porque se você não ama a presença de Deus, não tem o que você fazer no céu. Essa é a verdade. Se você não ama estar na presença do seu Mestre, do seu Senhor, do seu Salvador aqui na terra, eu já estou te adiantando que não vai ter nada legal para você fazer na eternidade. Porque a nossa eternidade consistirá em estarmos para sempre na presença daquele que nos amou. E é por isso que aquele que não for semelhante a uma criança, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Fique de pé, vamos orar. Eu sei que nós escutamos essa frase constantemente, né? Quando nós somos crianças, né? O que você quer ser quando você crescer? Quem já ouviu essa frase? O que você quer ser quando você crescer? Muitos de nós crescemos. E diante de uma palavra como essa, a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje é: o que você deixou de ser quando você cresceu? O mundo te perguntou: o que você quer ser quando você crescer? Mas Jesus pergunta: o que você deixou de ser quando você cresceu? Abaixe sua cabeça, vamos orar. E nessa oração eu gostaria muito que você buscasse a resposta dessa pergunta: o que você deixou de ser quando você cresceu? Talvez você perdeu a fé, talvez você perdeu a dependência, talvez você perdeu o amor pela presença do nosso Senhor. Talvez você perdeu outras coisas das quais nós não falamos aqui, mas o Espírito Santo está testificando no seu coração tudo aquilo que você perdeu e que o Espírito Santo te mostra que precisa ser resgatado na sua vida. Crianças, por exemplo, amam servir. Crianças, por exemplo, amam ajudar, fazer junto com os seus pais. Talvez nós perdemos a nossa fome de estar junto e servir ao nosso Senhor. Talvez nós perdemos a nossa inocência. Quantas coisas são características de uma criança e que são imprescindíveis para que nós cumpramos essa palavra, que se nós não formos como criança, se nós não recebermos o reino como uma criança, nós não entraremos no reino dos céus. Nós precisamos receber o reino como os pequeninos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor mostre ao nosso coração nesse momento o que nós abandonamos, Senhor, quando nós crescemos, o que nós precisamos resgatar no nosso interior. Qual é o aspecto da criança que um dia nós fomos e que nós precisamos resgatar no nosso relacionamento com o Senhor? Pai, eu te peço que se porventura existem pessoas que perderam a fé neste lugar, que mediante o poder do Teu Espírito Santo, a fé dessas pessoas sejam restauradas. Pai, se existem pessoas que perderam a capacidade de depender do Senhor, eu te peço, meu Pai, mostre a essas pessoas o tamanho do Senhor e a pequenez da nossa existência, e nos ensina, Senhor, novamente a dobrarmos os nossos joelhos, a buscarmos o Senhor em adoração e conhecer a sua vontade, o seu amor e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, se porventura perdemos o amor pela sua presença, se estarmos no secreto, fecharmos a porta dos nossos quartos e buscarmos o Senhor com lágrimas em nossos olhos e fogo no nosso coração, se isso já não nos move mais, eu te peço, Espírito Santo, reaviva essa chama no nosso coração. Jesus, que estar na presença do Pai seja o alvo das nossas vidas, que te amar, Senhor, que pular no seu colo e te abraçar e dizer o quanto nós te amamos, seja o alvo das nossas vidas. Senhor, ensina-nos a amar novamente a presença. Tira todas as luzes, tira tudo aquilo que rouba a nossa atenção. Meu Pai, e direciona os nossos olhos para Ti, para a sua presença e para o seu amor, Jesus. Restaura, Senhor, a criança que há dentro de nós,
para que nós possamos receber o seu reino e nos tornarmos semelhantes a elas, aos pequeninos, dos quais o Senhor disse que delas é o reino dos céus. Eu te peço, Senhor, nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus, amém e amém.